feito essas duas falas, nós viemos agora, né? A gente chega aqui agora para conversar. Um pouco para trazer nesse fórum a experiência que a gente teve desde o final do ano passado. A gente está num grupo de estudos estudando sobre ética e altruísmo, né? Para desenvolver esse caminho. E aí algumas sínteses para as nossas falas, mas assim, que são impossíveis serem trazidas para cá, né? Todos os aprendizados e confusões, discussões sobre dilemas, dilemas principalmente, né? Lidar com ética é tratar, é pensar, é considerar dilemas, né? Nas nossas aulas lá no curso de ética tinha uma questão, né, de que se você tem duas questões, uma boa e outra ruim, você não tem dilema nenhum, não tem que escolher nada. Se você tem as duas boas, também não tem problema algum, né? Escolhe qualquer uma, as duas são boas. Mas se as duas são ruins... agora eu acho que eu me perdi. É isso? Se as duas são ruins, a gente vai ter que selecionar, a gente vai ter que pensar, a gente vai ter que refletir sobre o que está acontecendo, né? Qual é qual a situação? Será que basta selecionar? Bem, isto posto, que, enfim, só foi uma introdução para ver se eu acerto minha respiração. A proposta agora é trazer algumas imagens para estimular uma conversa. A conversa num palco assim, ela pode ser um pouco mais difícil, mas eu quero convidá-las e convidá-los a participarem. Então, fiquem muito à vontade de falar. Eu vou trazer algumas imagens e aí, eu conto com a fala de vocês. Se não falar, ok. A gente lida com o silêncio, porque o silêncio é bem-vindo, tá bom? Mas fiquem à vontade, né? Estou aqui para fazer essa mediação. Então, vocês falam e eu vou repetir aqui alto, tá bom? Então, só fala um pouco mais alto e eu repito aqui para que todos ouçam. Então o que eu trago memes. Essa é a brincadeira. É isso, né? Assim, vocês vão ver que o que eu trago são micromemórias, né? E aí todas essas coisas que a gente tem acompanhado em redes sociais diversas e tal. E aí algumas são quadrinhos, outras são histórias. Por fim, vou trazer uma história e aí conversaremos. Deu certo. Começo então com Manuel de Barros. Eu vou ler todas, tá bom? Porque às vezes, sei lá, pode não estar tão claro. Então assim, Manuel de Barros. Dou respeito às coisas desimportantes e aos seres desimportantes. Prezo insetos mais que aviões. Prezo a velocidade das tartarugas mais que a dos mísseis. Tenho em mim um atraso de nascença. Eu fui aparelhado para gostar de passarinhos. Aqui eu acho que eu conto pelo menos como uma síntese mesmo do que foi trazido até agora, principalmente, né, com a questão da beleza, essa observação, essa nossa relação mais natural, talvez, mais próxima, né, com essa possibilidade, né, de lidar bem com essa tranquilidade ou com essa possibilidade. Vamos ver. Agora eu trago outra coisa. É uma da Laerte, né? Então tá aqui. Você está pisando no meu olho. Desculpe. Por que não sai para se distrair? Trancado. A chave está na minha boca, é só pegar. Ai, que nojo. Você continua pisando no meu olho. Ai, desculpe, já disse. O que vocês trazem? O que lhes ocorre? Pode falar um pouco mais alto? Acomodação.
O que mais lhes ocorre? Inércia, é isso que foi falado? Tá. Desinteresse de quem? Tá, então tem, porque a gente tem duas figuras, né? Esse em pé que está ali, já pediu desculpas, né? Pô, me enche o saco, eu já te pedi desculpas, né? Enfim, então acho que essas palavras que vocês trouxeram, aí, né, enfim, a gente tá estimulando, vamos lá. Né? Mas trouxeram, dá para perceber bem essa situação, que relação que tem aqui, né? Qual é essa relação? O próximo. Bem, a gente fez umas dezenas de uma seleção bem grande, aí acabou ficando várias da Laerte. Então lá, né, duas pessoas conversando. Que neblina, hein? Não se enxerga nada. Você é mulher? Por que quer saber? Para usar a flexão gramatical correta. Sou gostosa? Tá. Você é mulher, mas que tipo? Gato ou canhão? E se for homem? Uma dessas bichonas que ficam se fazendo posar por mulher. E cor? Qual a sua cor? Não dá para saber nada sobre você nessa neblina. Bem, sobre você dá para saber tudo. A gente está falando sobre ética e altruísmo, né? É precisa essa, não é? Algum comentário? Fale mais alto. Sem comentários. Ok. Ela exato, né? Ela traz aí um movimento, uma reflexão. Você levantou a mão? Eu teria um comentário. Por favor. Ali a Badida para falar pouco. Então, eu conheci um sujeito e ele fez trabalhos com homens, a mulher fez trabalhos com mulheres e depois os dois grupos se reuniram. Isso foi durante anos. E aí a conclusão, numa altura do campeonato, não sei quanto tempo, os homens têm mais problemas do que as mulheres. É só isso. Eu acho que são importantes essas pesquisas, né? Porque eu, por exemplo, não teria condições. Eu, como mulher, né, reconheço aí a quantidade de problemas que eu apresento. Eu acho que é interessante a situação, porque aqui o que está sendo tratado, enfim, desculpe-me, tem um limite, né, da possibilidade de análise, né? Enfim, eu não estou aqui fazendo leitura, estou aqui para trazer as imagens, né, fazer uma mediação, na verdade, né? Mas aqui está trazendo muito claramente, né, como ela comentou, sem comentários, né, o quanto que acesso é esse que como a gente se abre para o outro, né? Assim, como eu crio aí crio ou espero ou construo, né, ali um conjunto de regras para que eu me relacione. Aparências, não? Sim, e é o máximo, porque sob a neblina, você não sabe. E aí é interessante, porque a voz também não devia ser muito clara para ele perguntar, né, sobre se é homem. Okay. Alguém fez algum comentário? Tá. E também fala das suas próprias expectativas quando você não enxerga o outro. E os limites delas, né? Das suas próprias expectativas também, enquanto você não enxerga o outro. Né? Como? Das expectativas que você cria enquanto você não conhece e não enxerga o outro. Sim. E aí eu acho que é interessante, aqui não trouxe esse, mas um que a gente tinha separado também é essa questão, o que são as expectativas? Se não coisas que eu construo sobre você, ou sobre o outro qualquer, e deposito com o outro. Enfim, e aí o outro que se vira em responder essas minhas questões, né?
Sim, eu acho que essa é uma questão bem importante, porque aqui se coloca como neblina. E a gente está, acho que a gente não está mergulhado em neblina. Acho que nós somos, talvez, né? E tem várias camadas de percepção, que às vezes, sei lá, abre uma fresta ou o quê, né? Eu acho que é importante localizar isso, né? O quanto não é necessário. A gente não está falando sobre questões concretas, né? É nesse sentido que você traz. Tá, neblina. Tá, então ele está trazendo o quanto a neblina é uma muleta até. Você se posiciona no escuro e aí, enfim, isso acaba sendo um crivo até, né, para o seu contato com o outro. Esse aqui eu acho uma gracinha. Eu tenho um biscoito. Eu tenho um carro novo e uma grande casa e várias roupas. Você tem biscoitos? Não. Aí o último é ele dando. Enfim, é uma mesmo, né? Assim, mas eu acho que é essa situação, né? São valores. Aqui a gente está falando de valores até, né? Assim, o que eu possuo? Esse aqui é um primor. Eu estou com uma sensação. Não, pronto. São 2 quadrinhos, né? Estou falando agora da esquerda. Eu acho que numa tradução livre aqui. Deveríamos ser mais gentis com todo mundo. Você nunca sabe pelo que alguém está passando, sem vibrações ruins. Aí, esse aqui sou eu, né? Aquele lá sou eu também. E aí, falando dessa pessoa aqui, né? Que é uma pessoa andando devagar na minha frente. Eu vou destruir você e tudo que você ama. Então, quanto... aqui eu lembro das nossas conversas, uma coisa que a gente falou, sabe também aquela conversa, aquela frase que se diz, né, da pessoa que faz yoga a vida inteira e não cumprimenta, né, sei lá, o porteiro, não cumprimenta o professor quando entra, enfim. Então, quando é isso, quanto às vezes você não se dá conta da sua o quanto você não faz o que você mesmo acredita que acredita, né? Esse aqui é também um docinho. Vou parar de falar, de dar as minhas classificações. Então, assim, compartilhando, né, enfim, uma senhora, uma mulher no ônibus, está chovendo lá fora, ela desce do ônibus, está esperando para atravessar e, de repente, para de chover. E ela se dá conta que foi uma outra senhora que parou do lado e compartilhou. A ideia mesmo desse compartilhar sem levando vantagem, exatamente, estou aqui repetindo o que, né, o colega aqui falou, sem levar vantagem, assim, descompromissado, né? Por favor. Sem querer, não esperando nada do outro, né? Enfim, acho que a Beleza trouxe algumas coisas nesse sentido, né? O quanto, puxa vida, como que a gente escolhe, né, fazer algumas coisas, como é que a gente escolhe por atitudes éticas, por exemplo, né, prescindindo desse desejo. O altruísmo é a melhor fonte de felicidade, não há nenhuma dúvida sobre isso. O Dalai Lama, todo sorridente. Esse aqui, eu vindo para cá, falei assim, puxa, eu acho que a gente tirou do tubarão. Até porque, né, apareceu uma outra imagem. Então, uma tradução livre, né? Primeiro quadrinho, sangue. No segundo quadrinho, está vindo daquele peixe estranho, né? Isso pede primeiros socorros. Passo 1, aplique pressão sobre ferimento. Ele acabou de aprender isso. E aí, ele vai lá ajudar. E aplica pressão sobre o ferimento e grita, eu estou ajudando! Enfim, acho que tem algum comentário sobre essa? Não vou ficar falando eu, né? Fale. E por mais estereotipado que seja, que aquela pessoa ali é
sei lá, misógino, homofóbico, não sei o quê, a gente também está vendo só um pedacinho da pessoa, né? Então isso me incomodou e eu estou querendo falar já tem um tempo e não tinha conseguido, mas a gente também precisa estar um pouco mais aberto, né? Que ninguém é tão assim uma coisa e tão outra coisa, né? Eu também não sei nada da outra pessoa que fez um julgamento tão rápido. Sim, já te passo a palavra. Eu acho absolutamente importante você trazer, porque assim, são memes, né? Ou aqui no caso, são quadrinhos, tem um fechamento, tem uma, vou citar só, tem uma, como chama aquele stand-up? Chama Nanette, na Netflix, que é uma, eu esqueci o nome dela, Hannah, não vou lembrar, mas ela trata, enfim, ela está ali fazendo o stand-up dela, e aí ela comenta que ela quer parar de fazer isso, né? Que ela quer parar de usar o humor, porque ela entende que o humor tem dois passos, né? Assim, o começo e o meio da história. E contar uma história você tem começo, meio e fim. E aí, assim, quando você não chega no fim, você não considera essas outras possibilidades. Então, estou só trazendo isso porque eu concordo com você e, assim, eu acho que todas as situações que a gente está trazendo aqui tem isso, né? Assim, elas não são acabadas. A gente está, e eu estou aqui levantando, alguns de vocês estão participando um pouco para estimular isso, assim, senão aí eu vou trazer a minha visão estereotipada, porque também né? Assim, é o meu mundo, é a partir do meu ponto de vista, a partir, aí considerando todos os meus reveses e as minhas retaguardas mesmo, né? Enfim, as minhas muletas, várias palavras que foram colocadas aqui. Obrigada. Importante a gente colocar isso, sim. Então agora, mais um filtro para a gente ver. Cissa. Falar qual? Do guarda-chuvinha. Ah. Então, tem duas questões aí, né? O quanto também é importante receber sem esperar. E o quanto às vezes isso também pode atrapalhar, porque ele podia estar curtindo a chuvinha, né? Sim. E aí eu acho que isso é bem importante, porque assim, se eu estou curtindo a chuva e vem esse lampejo de secura, enfim, né? Essa estiagem, eu posso agradecer e sair da chuva, e sair para a chuva também, né? Enfim, também aqui não tem uma continuidade, a gente não sabe o que essa pessoa quis dizer. Eu vou falar um comentário que eu fiz da outra vez. Eu estou com 50 anos e estou com cabelos brancos já, né? Deixo assim há algum tempo. E aí é interessante porque por um bom tempo as pessoas me ofereciam um lugar no ônibus e no metrô porque imaginavam que eu estava grávida. Eu sou gorda, quer dizer, as pessoas confundiam. Ok, né? Eu agradecia e sentava ou não, mas enfim. Agora, me oferecem por outra razão. Enfim, estou longe, tenho aí 10 anos para terceira idade oficial, mas me oferecem lugar porque, enfim, tem essa percepção. O que eu estou querendo comentar, porque em geral, eu agradeço, eu olho para a pessoa e penso, quero ou não, obrigada, muito gentil da sua parte. E eu agradeço e fico em pé muitas vezes, ok. Mas eu também sei que tem pessoas que se incomodam, se ofendem com isso, né? Estou trazendo um pouco nesse sentido. Eu acho que essa situação só traz complexidade para o que a gente está trazendo, né? Enfim, vamos guardando isso porque a conversa continua. Quem está falando? Só faz assim porque eu fico tentando. Pronto, obrigada. Esse quadrinho me chamou a atenção a primeira vez que você passou, na última cena, tem a questão da falta de retribuição. Porque ela também podia ter pego as sacolas da outra, né? Ela está com guarda-chuva, com 3 sacolas na mão. Tá. Então, mas essa cena pode ser a cena em que ele olhou para o lado e não deu tempo ainda de pegar.
Outra coisa, assim, aí vem essa questão que a gente trouxe em outro quadrinho anterior, que é eu ofereço esperando uma retribuição, quer dizer, a gente também tem essa percepção, né? Eu vou passar agora, porque tem uma parte que eu estou querendo muito chegar. Bem, eu vou só ler então, né? Só uma tradução livre. A natureza quer nos dizer algo sobre as ideias velhas. As folhas caindo. Essa eu vou ler rápido, porque é também Laerte. Então ali em cima, né, um ser entrando pela janela, ali né, atacando essa pessoa que está no computador, trabalhando, e ataca mesmo, começa a fazer, né, tocar o terror ali, enfim, e pondo fogo, até que ela por trás consegue pegar, né, põe o saco e vai lá, bate na porta do vizinho. Seu ódio escapou de novo. Ele, malandrinho, obrigado. Quer entrar para um café? Não. Quer dizer, essa também a inconsciência muitas vezes, né, que a gente tem das nossas reações. Tobias, pega ele, deixa comigo. Espera um pouco, ele não está usando um daqueles protetores no braço. Quê? Aqueles protetores que vocês usam durante o treinamento. Em treinamento não tem um. Eu sei, pega ele. Mas e se eu machucá-lo? Isso é muito... Não concordo com você. Nem eu com você. Só existe uma maneira de resolver. Conversemos. Estou disposto a escutar. Agora você me entende? Sim, acho que agora ficou tudo claro. Enfim, né, não é só aí tratando até dessa questão da escuta, né, do esperar, do aceitar as questões trazidas. Esse eu acho primoroso. Esse a gente não vai poder, porque eu quero trazer a história, mas eu queria que a gente observasse isso, né? A regra é evoluir. E aí ele vai lá, faz um esforço danado e assim cria uma nova condição, e é essa a evolução que ele consegue, né, ter. Estou comentando porque eu fico pensando, putz, eu faria de outro jeito, mas a gente não sabe, né? Enfim. Agora estou vendo que ficou bastante, né? Ela me contou as 10. Quero registrar uma ideia que tive. É uma ideia que vai mudar o mundo e a forma de pensar que usamos até hoje. Se é uma ideia como diz, pode deixá-la milionária. Tem outra pessoa atendendo? Não é isso, né? Essa, né? Cafeteria da esquina. Um café, R$3. Um café, por favor, 50 centavos. E ali, quem conhece essa personagem, ela é... A tua quem? A avó dela. Por que isso aconteceu? Por que? Não sei. Não dava para o senhor ter impedido? Não. Se não posso contar com o poder da sua mão, com o que posso contar? Com o ombro. E eu, assim, essa é uma personagem da Laerte, né, que é Deus. Estou lá, abro a janela e brado, faça-se a luz. E a luz é feita. E eu tenho que fazer isso todo dia. Né? Essa recorrência é importante. Mãe, para que servem os olhos? Para enxergar as injustiças. E para que serve a boca? Para não se calar jamais. E para que servem as pernas? Para que continuemos caminhando. E o coração, para que serve? Para a gente saber que não está só. Essas historinhas. E agora eu trago uma história. E é uma história que eu aprendi. E aí eu vou contar essa história e vou gostar muito se vocês trouxerem questões sobre ela. Tá bem? É uma história de origem africana que foi organizada pelo Mia Couto, né, um escritor moçambicano. A história é a seguinte. Era uma vez um macaco que, passando pela floresta, estava lá andando, lindo, né, tranquilo. Ele
olha para o rio que estava aqui do lado e vê um peixe embaixo do rio, embaixo d'água, né? Enfim, vê um peixe lá no rio. E ele olha o peixe, né? Aquele ser ali debaixo d'água, e fala assim: meu Deus do céu, o que está acontecendo? Ele está morrendo, eu tenho que salvá-lo. Ele vai lá e tira o peixe da água. E tira o peixe da água, e o peixe fica lá, né, se debatendo, e ele fica assim: olha, como ele está feliz de estar aí, né, sendo salvo, tal, até que o peixe começa a se debater menos, até que o peixe morre. E aí, quando ele viu aquilo, ele parou e falou: puxa, devia ter chegado antes. E daí? Mas antes de daí, né, tem a ideia do tubarão. Mas eu gostaria, quem tiver interesse aqui, tratar, por favor. Pode passar, olha. Então, eu vi duas ideias muito interessantes, né? Uma, que você pede para os outros falarem de suas visões sobre as tiras, né? Isso é muito importante porque, como você mesmo falou, né? Você dá liberdade, né? E a gente demonstra, e a segunda ideia, né, é que a gente está aflorando aqui uma forma, uma perspectiva do mundo, né? A gente tem algo preparado dentro para olhar o que está fora. A gente não está separado disso. Isso, vários mestres budistas falam disso o tempo todo, né? Que nós olhamos fora com o que tem dentro. Fora aparece o que tem dentro. Acho que é um exercício muito bom de se fazer isso. Eu gostei muito. Obrigado. Obrigada. Acho que também tem uma situação assim, olha, se puder passar ali, e tem mais uma pessoa lá. Opa, estão peticando. Mas assim, deixa eu só comentar uma questão. É de fato um exercício, né? Assim, a gente não dá para falar sobre ética e altruísmo sem exercitar esse pensamento, e não precisa falar muitas vezes, né? Enfim, a escuta, o silêncio, só aquela impressão da imagem. Se vocês quiserem comentar sobre a história, também é uma boa. Quem está? Por favor. Na verdade, assim, desde quando começou, tem muitas coisas se passando aqui na minha cabeça, tá até difícil de conectar com tanta coisa, né? Mas uma das coisas que me veio, assim, mas bem dentro do coração, é a nossa reconexão com a criança e a nossa reconexão com a natureza. Porque eu acho que são duas coisas que a gente talvez tenha que voltar para poder ser melhor, né? E essa dificuldade quando a gente cresce de se reconectar. E a outra coisa também é o quanto a gente às vezes se propõe a fazer o bem, né? Acho que na tira do tubarão e agora com essa história, e como a gente tem que ter essa empatia com o outro, porque o que a gente acha que é bem pra gente pode não ser pro outro. Então são essas três coisas: a criança, a natureza, que se a gente não respeita a natureza, a gente também não se respeita, porque nós somos natureza, e essa outra questão. Acho que é isso. Obrigada. Pode ir passando para outra pessoa. Eu queria comentar um pouco nesse sentido, né? Para o macaco, por exemplo, você pode passar, não sei para quem, olha, ela vai te ajudar. Para o macaco, por exemplo, né? Ele fez o melhor dele, né? Assim, ele foi lá e salvou o peixe. Tanto que no final ele lamentou não ter conseguido chegar antes, porque certamente ele teria salvado, né? Melhor ainda, né? De fato. Mas eu acho que tem essa situação, já te passo, aí assim, já chega aqui. Tem isso assim, né? O quanto essa questão não basta ainda, né? Mas vamos tratando. Obrigada. Quem está com o microfone, por favor. Boa noite, por gentileza. Comentário que a nossa colega que fez, que eu achei interessante, quando ela falou sobre a reconexão com a criança. Eu achei esse um dos princípios basilares da constelação, não é? Que nós fazemos a constelação familiar justamente nós reconectarmos com essa criança que está dentro de nós, esse passado, e que esclarece muita coisa e muitas consequências que nós temos no presente. Eu achei muito interessante o comentário dessa moça, não sei o nome dela, mas eu acho que foi muito interessante e foi profundo em termos da constelação. Muito obrigada.
Bom, você reconheceu no seu repertório, inclusive. Temos uma pessoa aqui e tinha algumas ali. Se quiser ir lá falando alto, porque aí a gente ganha uns tempinhos. Um momentinho, só que elas levantaram a mão e você já... Por favor. Foi você? Eu vou. Talvez não todos, mas eu ouço e repito. Sim. Todos escutaram? Eu preciso repetir? Está bem. Então, me fale se a minha síntese vai ser adequada. Ela trouxe uma cena dos... bem, primeiro que ela agradeceu, né, a atitude, e ela trabalha com mediação escolar, e aí ela passou um filme, Os Incríveis, no qual no começo o senhor incrível, né, pai, vai lá e salva uma pessoa, e a pessoa o processa porque a pessoa queria morrer. E aí eu queria destacar, porque ela falou assim, eu não vou conseguir repetir ipsis literis, mas eu devia. Você falou algo como o outro não reconhece o bem que foi feito. E aí eu fico pensando, aí usando né, o que ela trouxe, e se a gente olhar do outro lado, né, enfim, a pessoa, eu não estou falando, olha, quem quer se matar vai lá e se mata, não tem nenhum nível, não tem essa fala. Mas o que eu quero trazer um pouco é isso. Quem reclamou também tem o seu ponto de vista, quer dizer, ele não tem que necessariamente, ele não estava reconhecendo de fato a atitude do outro como algo bom. E eu vou dar um exemplo muito raso. Meu pai queria o meu bem pleno, aí ele colocava espinafre, eu não gostava na época, espinafre, assim, e eu lembro que eu tinha o maior trabalho depois de separar o espinafre, sabe, assim, quer dizer, ele estava fazendo, ele não me pedia, ele não me perguntava e colocava, mas ele queria o meu bem, essa era a ideia, enfim, ele vinha com histórias como era que é o nome? Do Popeye, clássico, né, enfim, mas isso não bastava. Então eu estou comentando um pouco o que é isso, assim, como que é você, sei lá, como é que a gente... um momentinho. Vou fechar a janelinha. Tá bom? No encerramento da... eu tenho uma vantagem no caso... Sim. Eu tenho só um comentário, porque assim, a minha função agora é encerrar com as questões, que elas já estão sendo levantadas. Então tem alguns minutos nesse sentido. Sim, até onde, né, desde quando eu devo ajudar ou posso ajudar? Por favor, e depois ele. Bom, primeiro, obrigado, porque, assim, é fantástico, né, a ideia da gente poder participar e não tem como a gente não ficar, assim, quieto aqui, né, porque são tantas ideias colocadas, e muito obrigado. Em relação à história do macaco e do peixe, né, alguma coisa que me remete é o seguinte, que já foi também falado, fazer o bem. A minha visão de mundo, talvez, eu estou pensando que eu estou ajudando, eu estou te levando algo e de repente aquilo não vai ser tão bom. Se a gente pode remeter para a questão cultural, religiosa, enfim, seja lá qual for. E daí vem a análise que foi falado ao longo, daqui que é a questão do ouvir, né? Ou seja, eu ouço para eu aprender, para eu agregar, para eu poder compreender, para que eu possa, quem sabe, de alguma forma poder ajudar, né? Porque, antes de mais nada, eu preciso conhecer, daí remete a outras... Enfim, é isso, mas muito obrigado. Obrigada. Isso.
A ignorância, eu vou repetir o que ela falou, a ignorância do macaco e não saber a natureza do peixe. Quando ele poderia saber disso? Pode, por favor, passar... Ah, tá ali, né? Eu acho que a grande questão quando a gente fala de ética, né, ela é muito... A ética, vamos colocar assim, eu acho que ela é meio flexível, né, não querendo causar uma polêmica, mas eu acho que ela muito depende do que você vive. Qual é a sociedade que você está? Porque dependendo da sociedade que você está, o ponto de vista da sua ética é completamente diferente do ponto de vista da sua ética. Tá. Então, isso também é muito questionado. Isso. E aí eu acho que essa situação é importante, enfim, todas são, quero só destacar essa. Ele está falando que ele não quer, como é que é? Você não quer causar polêmica e fala que a ética é flexível. Eu gostei dessa situação. Não, eu estou achando bacana, porque qual a questão aqui, né? Tratar sobre ética não é ali, assim, não é nesse nível que a gente está trazendo, né? Ela precisa de mais cuidado, ela é muito mais complexa. Tem uma frase que um professor nosso, o Jorge e o Fernando falam, que é: se fosse fácil todo mundo fazia, se fosse perto todo mundo ia. Quer dizer, não é fácil, não é perto, quer dizer, são coisas que a gente precisa sim trazer questões de diversas naturezas, que foram algumas bem colocadas, talvez rapidamente por conta da estrutura aqui, mas o quanto foram colocadas as camadas mesmo, né, de situações. E aí é isso, porque assim, o que a gente está tratando aqui, em outro espaço, em outro tempo, certamente seria tratado ou lidado de outra maneira. O banco vai se sentir injustiçado porque vai sendo assaltado, né, sempre. E o bandido acha de assaltar porque o banco tem mais dinheiro do que ele. Aí, quer dizer, se você olhar do ponto de vista ético, cada um vai definir o seu certo. Então, aí eu acho que, de fato, entra numa questão que não, talvez a gente não esteja falando de ética, a gente esteja falando de outras coisas também. Okay? Deixa eu só passar a última, ela levantou e tinha mais uma pessoa, essas duas últimas pessoas, puxa, tem mais uma ali, que assim, é ótimo, porque assim, eu estou tendo as pressões de todos os lados. Delas aqui tá forte. Então, essa questão do macaco com peixe e do tubarão também, eu acho que todos nós, né, que estamos aqui agora nesse momento vivendo, a gente tem que ter uma visão maior sobre tudo e sobre o outro, né? Tentar ter uma visão melhor, não pensar em si, porque às vezes você quer socorrer alguém, mas dentro da tua visão você está tão... que acaba acontecendo o que aconteceu com o macaco, e uma sensibilidade também. Essa sensibilidade tem que estar aflorada na gente, para a gente perceber que o peixe não está passando bem, não. Sim. Né? Então, independente de tudo, um exemplo, por exemplo, com idosos, né? Às vezes acha que o idoso indo para uma casa de repouso, um exemplo, vai ficar muito melhor do que na casa dele, aí ele vem a falecer, eu conheço muitos casos, rapidamente, do que se estivesse no cantinho dele, essas coisas, né? Às vezes filhos querem socorrer avós, mais ou menos isso que é. São muitas variáveis. São muitas variáveis. E o que me passa só nesse sentido, quanto a mim me passa, né? Pensando nessa história tantas vezes quantas eu já lidei, o quanto eu preciso reconhecer que eu posso estar errada agora. Sim, sim, né? Eu preciso, e aí não é uma questão só porque, sei lá, porque eu sou chata, não é só por isso, mas eu preciso encerrar por questões também do SESC, da estrutura do SESC, então eu peço a compreensão e a gentileza de vocês de compreenderem esse nosso encerramento agora. Obrigada. Falem com você. Eu não posso. A gente vai lidar com a memória. Já que temas e a provocação é sobre pertencimento e convivência, eu coloquei o que a ética falou
falando naquele quadrinho de corpo e mente. E penso que nas nossas convivências virtuais, a gente acaba vivendo uma experiência nova de dissociar as nossas ideias e a nossa presença física. O nosso encontro virtual com os grupos, por exemplo, de WhatsApp, e os nossos encontros presenciais do olho no olho. Tem uma dimensão ética muito grande. E o quadrinho fala da chave estar na boca. E me ocorreu que a boca e a chave estar na boca tem a ver com o poder da nossa palavra, o poder da nossa comunicação. Aqui, as parcerias exitosas ao SESC Vila Mariana, com suas equipes e gestores, e aos colaboradores e voluntários da Palas Atena. Em conjunto, todos possibilitaram a realização deste evento tão inspirador. Convidamos vocês para o próximo e último Fórum do Comitê da Cultura de Paz e Não Violência de 2018, a ser realizado no dia 4 de dezembro, terça-feira, às 19 horas, neste mesmo teatro, com a presença do professor Eduardo Gianetti da Fonseca, que trará o tema O Auto-Engano. Visitem o site www.comitepaz.org.br, onde se encontram os vídeos de todos os fóruns já realizados, além de um rico acervo da cultura de paz e não violência. Colaborem para a consolidação desses princípios, repassando esta informação a quem possa aproveitar. Sigam a programação da Palas Atena e do SESC Vila Mariana nos sites e redes sociais das instituições. Desejamos a todos uma excelente noite. Muito obrigada.